Olá, estamos de volta para mais um comentário. Queremos saudar, assim, se é a primeira vez que está conosco aqui nestes nossos comentários avulsos, queremos pedir que se inscreva no canal, se não é inscrito, e coloque um like, caso goste do comentário que vamos fazer hoje, ok? Bem, o comentário de hoje tem que ver com uma questão muito comum entre nós, a questão do urbanismo. E normalmente, quando falamos do urbanismo, nos remetemos à ciência urbanística, à ciência de trabalhar o espaço geográfico de modos a criar maior conforto e comodidade para os seus habitantes. Mas a sociologia geralmente olha para a questão do urbanismo não só nos seus efeitos, vamos dizer, de engenharia e de comodidade, mas nos efeitos práticos que tem na reorientação das sociabilidades, na reorientação do ethos, não é? Porque, como dizia Borges, o espaço geográfico tem uma morfologia que se impõe de modo imponente, ao qual os nossos comportamentos socioculturais não podem ficar impávidos, não é? Daí este título curioso do nosso vídeo de hoje, Urbanismo e Urbanidade, ou seja, esta componente morfológica, física, geográfica do espaço impõe para a componente sociocultural das pessoas uma determinada forma de ser e de estar, ou seja, existe um ethos próprio da cidade, uma forma própria de habitar a cidade, não é? As praças, as pracetas, as ruas, as avenidas, os equipamentos sociais, como escolas, hospitais, restaurantes e outros serviços públicos, eles impõem sobre os indivíduos um modo específico de ser e de estar. E a este modo específico de ser e de estar é que determinados autores, determinados teóricos do social, se referem como a urbanidade. Ou seja, quem vive na cidade deve adotar formas próprias de habitar a cidade. E estas várias formas próprias de quem habita a cidade é normalmente resumida na expressão de urbanidade. Bem, se você for a um dicionário procurar o conceito, o significado do conceito de urbanidade, eventualmente vai dar de caras com sinônimos como cortesia, educação, elegância, enfim. Estes adjetivos referem-se à característica, à condição do que é urbano, não é? Do que é citadino, do civitas, do cidadão, daquele que habita a cidade, enquanto um território marcadamente estruturado na base de regras. Bem, o interesse aqui do nosso comentário hoje é, sobretudo, chamar a atenção, se não mesmo apenas problematizar, a utilização no nosso dia a dia, aqui em Angola, da palavra urbanidade. Tem de agir com urbanidade, tem de ser mais urbano. E a ideia de urbanidade parece que introduz no nosso imaginário uma determinada carga violenta, uma espécie de violência cultural. Se partirmos do princípio que todos nós, em algum momento, nós, seres presentes, mas nós também, enquanto herança cultural, em algum momento não éramos urbanos, ou seja, a cidade é muito posterior à nossa existência enquanto Estado, enquanto nação. Nós fomos antes uma realidade rural, assim como foi em toda a Europa antes do século XVII. Portanto, é todo o espaço rural. O espaço urbano é uma realidade posterior, inclusive à construção da ideia de cidadania, de civitas, ou seja, o cidadão existia antes da cidade. A cidade, ao chegar, enquanto essa realidade morfológica, impôs-se pela sua estrutura física, sobre hábitos e culturas que já existiam. Então, essa violência a que me refiro, imposta pela urbanização, ela é imposta sobre hábitos, sobre formas próprias de habitar. E nós hoje, em Angola, temos várias dezenas de centralidades que são essencialmente espaços urbanos, são para nós, o caso angolano, a mais proeminente expressão da vitória urbanística sobre o meio rural,
dizia, encontramos diferentes conflitos. Os vizinhos que levam cabrito para o apartamento, os vizinhos que querem fechar o andar do prédio porque têm um óbito, coisas do gênero, que têm que ver com uma espécie de etos próprios de habitar dessas pessoas, que são essencialmente pessoas rurais, ou da periferia, do espaço periurbano, que por razões circunstanciais acabam por habitar o espaço urbano, onde, como vimos, existem regras e formas muito próprias de habitar. Mas eu volto aqui à questão da violência simbólica que o urbanismo impõe sobre as culturas. Se considerarmos que o urbanismo, ou a urbanidade, e aqui enquanto consequência do urbanismo, é resultado de uma forma própria, e no caso externa, de habitar os territórios, o urbanismo impõe-nos uma espécie de suspensão da nossa própria identidade, não é? Porque impõe uma adaptação dos nossos valores e das nossas formas próprias de sociabilidade. As festas de quintais não se dão nos prédios, nos apartamentos, por exemplo. As festas de quintais não se dão nos condomínios partilhados, de espaços comuns partilhados, porque você nem sequer tem quintal. Portanto, tudo isto é uma violência que se pratica contra valores próprios. Obviamente, não estou a falar contra a urbanização, porque ela tem as suas vantagens. Por exemplo, tem a vantagem de gerar mais segurança, mas se olharmos para a segurança que a urbanização causa, muitas vezes propicia, na verdade, muitas vezes é a conta de uma espécie de criação de guetos sociais, porque aparta outra parte da sociedade, passa aqui a redundância, aparta segmentos da sociedade que, por conta e em favor da segurança de uns, outros são excluídos desses habitats, mais ou menos, vamos lá, pensar como Elísio, né? Esses lugares especiais onde os mais preparados, os mais bem dotados e os privilegiados da sociedade podem habitar. Portanto, há sim, senhora, uma relação entre urbanismo, enquanto esse processo técnico-científico de transformação dos espaços geográficos no sentido de conferir maior conforto aos seus habitantes, e urbanidade, enquanto esse ethos, essa forma própria de ser, de estar e de habitar os territórios. Sendo que, no caso da Angola, que é um país que até 78, 75, até a altura da independência, era um país essencialmente rural, que a partir de 2002, sobretudo com a paz de Luena, começou a conhecer graus acelerados de urbanização, sendo que esse trabalho, esse processo não tem sido feito de forma proporcional, ou seja, o plano morfológico ou geográfico tem crescido, portanto, a urbanização tem crescido, mas o plano sociocultural, o plano da educação, a urbanidade não tem crescido. Isto, como sabemos, tem tido reflexos muito fortes na preservação desses equipamentos, não é? Nós sabemos que agora em Luanda, por exemplo, e penso que isso deve acontecer um pouco por todas as centralidades, o roubo dos bueiros, a vandalização das sarjetas, as tampas, enfim, porque as pessoas não percebem a utilidade destes equipamentos para o conforto na cidade, porque elas próprias habitaram anteriormente territórios onde este tipo de recursos eram inexistentes. Portanto, aqui é preciso que se faça um trabalho coletivo, fazendo-se acompanhar a urbanização, a urbanidade, mas sempre com o devido cuidado para evitarmos, ou pelo menos mitigarmos ou reduzirmos ao máximo essa violência cultural que a urbanização impõe aos habitantes da cidade. Portanto, habitar a cidade é preciso fazê-lo nos termos da urbanidade, não é? Das regras de uso da cidade, mas é um dever de todos nós, uma obrigação de cada um, criar as condições para que isso se faça num ambiente de maior compatibilização possível com as nossas particularidades, com as nossas idiosincrasias enquanto povo, para que, de facto, habitar a cidade não represente uma espécie de
autocolonização, ou seja, aceitarmos para nós mesmos formas de habitar, formas de usar o espaço geográfico que não são próprias do nosso povo. Ok? Eu fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe comentários, deixe sugestões para vídeos futuros. Hoje falamos basicamente de questões ligadas à sociologia urbana. Vamos falar de outros temas do futuro. Então, subscreva, deixe seu comentário e vemos no próximo vídeo. Obrigado.